Eu sei que nenhum de nós queremos ter uma vida fracassada. Todos nós queremos ter uma vida exitosa. Uma linguagem assim bem simples, nós queremos nos dar bem na vida, no bom sentido, né? Eu não sei se você sabia que a partir da sua conversão, você passou a ter um grande amigo que torce por você. E que ele tem esse desejo também, que você acerte, que você dê certo. Só que, para que isso aconteça, você precisa conhecer ele melhor e cooperar com ele, não é? Ele está aberto para cooperar com você, mas em primeiro lugar é você que tem que cooperar com ele. De quem estamos falando? Da pessoa do Espírito Santo. E eu queria que, estamos no primeiro domingo do segundo mês de 2024, que você pensasse no seguinte: para você ter uma vida mais eficaz, você precisa melhorar o seu relacionamento com o Espírito Santo. Esse é o tema de hoje à noite. Então, só presta atenção quem quer ter uma vida mais eficaz. Quem não quiser pode tirar um cochilo. Tá bom? Porque a mensagem é só para quem quer ter uma vida mais eficaz. Para entender, bom, se eu melhorar o meu relacionamento com o Espírito Santo, dá para isso acontecer? Dá para isso acontecer. E eu quero te convidar, primeiro vamos ler em João, capítulo 16, o versículo 13. Diz assim, ó, Jesus falando sobre ele, sobre o Espírito Santo, Jesus diz o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Jesus então diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade e que ele gostaria de te guiar na verdade. Às vezes nós pensamos nesse papel do Espírito Santo somente em relação à nossa conversão, à nossa salvação. E ele atuou desta forma, sim, fazendo você entender a verdade espiritual, mas ele não quer agir como Espírito da verdade na sua vida somente ali no ato da conversão, para te revelar a verdade sobre a eternidade, mas também no seu caminhar nesta vida. Então, como é que você pode ter uma vida mais eficaz melhorando o seu relacionamento com o Espírito Santo? Nos momentos que você perceber que é necessário, momentos que não há clareza sobre o que está acontecendo, momentos que você não tem clareza sobre o que você está ouvindo, estão te dizendo, estão te contando, você vai só falar isso. Espírito Santo, me mostra aonde está a verdade. Complicado? Não, simples. Mas quantas vezes você já fez isso? E às vezes nós ficamos sem dormir, ficamos pensando, matutando, consultamos um monte de gente, mas não fazemos essa pergunta ou esse pedido: Espírito Santo, me mostra aonde está a verdade. Então, se você passar a fazer isso, você vai ter uma vida mais eficaz. Por quê? Porque você vai tomar decisões e fazer escolhas que não serão mais baseadas na mentira, no engano, no engodo. É tudo que o diabo quer. Que você faça escolhas e tome decisões que não sejam baseadas naquilo que realmente é verdadeiro, né?
Então, cultive isso no seu relacionamento com o Espírito Santo. Toda vez que você estiver confuso, toda vez que não há clareza para você sobre o que está acontecendo, toda vez que você tem vozes diferentes chegando a você, o que você vai fazer? Posso ouvir? Isso aí, Espírito Santo me mostra aonde está a verdade. Você acha que ele vai ter dificuldade para fazer isso? Claro que não. Claro que não. Então, se você não tinha essa maneira de se relacionar com ele, passe a ter. Se você não fazia essa oração, não fazia esse pedido, passe a fazer. Tá? E então, melhorando o seu relacionamento com ele em relação a isso, ele vendo que você confia, que você sabe que ele sabe a verdade, você está pedindo para ele te mostrar. Ele vai corresponder, isso vai ajudar você a ter uma vida mais eficaz. Não decidir em cima de meias verdades ou da mentira faz você acertar mais, errar menos, né? E ser mais eficaz. Em segundo lugar, Marcos capítulo 13, versículo 11. Marcos 13, versículo 11. Jesus, ele também fala com os discípulos, olha, se vocês quiserem ter uma vida eficaz em circunstâncias que eu vou mencionar agora, creiam nisso em relação ao Espírito Santo. Jesus diz assim, ó, sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Como é que você pode ter uma vida mais eficaz se você melhorar o seu relacionamento com o Espírito Santo? Você vai, em momentos em que Jesus fala que, olha, você vai estar no julgamento. E o que acontece quando uma pessoa está sendo julgada? Ela enfrenta argumentos contra ela. Né? Num julgamento vão trazer argumentos que são contra ela. Jesus fala o seguinte, olha, em primeiro lugar, suas emoções, não se preocupa com isso. Segundo lugar, peça ao Espírito Santo para te capacitar a falar de uma maneira convincente, eficaz. Você lembra que o Espírito Santo deu essa capacidade a Estevão? Ele foi morto, sim, foi apedrejado. Mas antes de morrer, o texto diz que ninguém conseguia contrapor aos argumentos de Estevão. Não havia um homem tão sábio ali naquele momento da morte de Estevão que conseguisse dizer para os demais e convencê-los. O que ele está dizendo não é assim. Porque o texto diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ninguém conseguia contrapor o que ele estava dizendo. Então, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, o Espírito Santo pode fazer você falar de uma maneira que você não imaginava que você ia falar. Não é certo que a maneira como você fala pode trazer solução a uma situação ou pode trazer agravamento? Sim ou não? Não é verdade isso? É verdade, todos nós sabemos. Não é? Ou melhora ou piora, dependendo da maneira que você fala. Mas isso não é só em relação ao tom de voz, mas em relação ao conteúdo. E Jesus estava dizendo, olha,
O Espírito Santo, ele pode te dar, em momentos de grande conflito, o conteúdo necessário que, quando você começar a falar, as coisas podem tomar um outro rumo. Eu acho que isso merece um glória a Deus, né? Você imagina, você tem um amigo que, aí nós podemos falar no bom sentido, né? Porque às vezes nós repreendemos outras pessoas dizendo assim, não coloca palavras na minha boca. Mas o Espírito Santo, você pode dizer assim, pode colocar palavras na minha boca. Né? Porque Jesus estava dizendo, ele vai colocar palavras na sua boca. Irmãos, isso é tão importante. Olha, se tantos filhos de Deus fizessem essa simples oração antes de uma entrevista, às vezes por causa de uma palavra mal colocada numa entrevista, a vaga vai para o outro. Porque no raciocínio da pessoa, ela deveria falar o que ela falou. Mas se ela entregasse aquele momento ao Espírito Santo e falasse, Senhor, Espírito Santo, a boca é minha, a voz é minha, mas a palavra é tua. Fala quando eu abrir a minha boca. Irmãos, era assim com Daniel. Quando Daniel falava, não tinha argumentos. Não é? E como é bom uma palavra colocada com sabedoria, uma palavra colocada de modo justo naquela situação, muito bem apropriada, né? Essa semana eu vi isso acontecer. Uma palavra foi colocada de uma tal forma, depois eu parabenizei o colega, eu falei, olha, foi irretocável, não tinha o que ser dito depois do que você falou, da maneira como você falou. Se não fosse daquela forma, poderia ter sido tudo diferente. Quantos problemas você já teve e enfrentou porque você não contou com a ajuda dele? Você não fez esta oração. Você achou que o seu vocabulário era suficiente e a sua sabedoria para gerenciar esse vocabulário era suficiente, seu grau de escolaridade, sua experiência. Né? Em momentos como esse, Jesus falou, olha, não confie em nada disso. Confia no Espírito Santo. Eu vou enviar. Né? Quando abrir a sua boca, permita que ele use todo o seu aparelho fonador emprestado. E que seja ele falando com o outro através de você. Amém? Dá para fazer isso? Ou é difícil? Voltando, né? Quem não quiser ter uma vida eficaz, esquece. Amém? Passa a borracha, passa batido no que você está ouvindo. Tá? É só para quem quer ter uma vida eficaz. Então, desenvolva esse hábito, tá? De falar assim, Espírito Santo, você está com a palavra. Né? Espírito Santo, não sei o que dizer e não sei como dizer, mas estou aqui, me ajuda. E você vai ver que funciona. Entendeu? Você vai falar uma coisa que você nem imaginava que ia falar. E resultados acontecerão. Pessoas serão abençoadas, situações serão modificadas. Tá? Então, peça isso a Ele, Espírito Santo. Eu sei que contigo eu posso falar de um modo mais eficaz. Em terceiro, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9. Se você olhar, eu vou ler do versículo 6 ao 10, para você ver que Paulo está falando sobre sabedoria,
ele fala que tem uma sabedoria humana, ele fala que tem a sabedoria de Deus, e ele fala como é que nós acessamos a sabedoria de Deus. Tá? Ninguém precisa te ensinar como você vai acessar a sabedoria humana, mas nós precisamos aprender como é que nós acessamos a sabedoria divina. Então vamos ao texto. Ele diz assim: ó, entretanto, falamos de sabedoria de sabedoria entre os que falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta terra, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E olha como é que ele fecha o parágrafo. Ele fala assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, você pode viver regido ou pela sabedoria humana para você tomar decisões e ter atitudes, ou você pode viver regido pela sabedoria divina. Mas, além dele dizer para você que existem duas sabedorias à sua disposição, ele também diz que elas são diferentes. E ele diz que, vamos dizer assim, a sabedoria humana você pode acessar através da academia, da leitura, tal, etc. Mas ele diz o seguinte: a sabedoria divina, ela só é acessada por você através do Espírito Santo. Então, ele diz: olha, se a eles o Espírito Santo tivesse revelado a sabedoria de Deus, eles não teriam crucificado a Cristo, porque eles teriam conseguido entender quem era Jesus. Ele está dizendo: olha, a sabedoria humana, sem a sabedoria divina, não compreende essa revelação de Deus e fica para eles um mistério não revelado. E o que eles fazem com esse mistério não revelado? Matam e jogam fora. Então, para ter uma vida mais eficaz, você pode, sempre que achar necessário, conversar com o Espírito Santo e falar: Senhor, o negócio está complicado. Não sei o que fazer. Não sei como resolver. Não sei aonde ir. Não sei com quem falar. Me dá a sabedoria de Deus nessa situação. A sabedoria de Deus nos leva a resultados inesperados. Você consegue, quando você olha para trás e você vê que você agiu na sabedoria de Deus, você fala assim: caramba, Deus me tirou de uma enrascada e ficou bonito o negócio. Eu saí bem na fita, no sentido humano, irmãos, falando, né? O negócio fechou com chave de ouro, porque eu não agi na sabedoria humana, eu agi na sabedoria divina. Então, que tal praticarmos isso? Que tal acharmos que isso é bom? Não é? Que tal chegarmos à conclusão que a sabedoria de Deus é melhor do que a nossa para nos tirar de situações complicadas? Né? Estava lembrando aqui de Atos capítulo 15, né?
situação complicada. O Espírito Santo usou ali pessoas para falarem com sabedoria, de forma que quando um falava, não tinha como haver algo contrário. Quem falava depois trazia um ponto para se somar. Lembra de Atos 15, a primeira assembleia da igreja, né, o primeiro concílio da igreja? Uma questão que estava em julgamento, uma questão polêmica, né? Uma questão que os dois lados tinham argumento bíblico. O gentio, para ser salvo, ele pode abdicar da lei ou ele tem que obedecer à lei igual a nós, judeus, inclusive circuncidando-se? Isso pode ser fácil agora, que a gente está tantos séculos depois, para eles não, estão lá no início. Né? Uma igreja que naquele momento, daquele concílio, a maioria da membresia era judia, não era gentílica. A maioria que estava ali podia pender para o outro lado. E por que teve o desfecho? Né? Porque aquilo que nós estamos considerando aqui, né, o Espírito Santo agiu daquela maneira. Quem falou, falou com sabedoria, falou com propriedade. Né? É, é, e o Espírito Santo revelou a verdade através daquilo que aconteceu. E a sabedoria de Deus impediu que a sabedoria humana ali, que já tinha um grupo, inclusive vocês sabem, né? Aquele grupo que estava trabalhando na sabedoria humana nessa questão não morreu, não se extinguiu com o concílio, só não prevaleceu. Entende a diferença? Né? As ideias, depois que elas surgem, elas não morrem, elas não somem, elas continuam existindo em paralelo, as boas e as ruins na humanidade. Né? Então, o Espírito Santo ali, ele deu a forma de falar de modo eficaz a Pedro, né? A forma de falar de modo eficaz a Tiago, a forma de falar de modo eficaz ao testemunho de Paulo e Barnabé. E como eu estou te explicando, esse exemplo me veio aqui no momento, não é? Cada um, quando falava, porque falava, o Espírito Santo colocando palavras na boca, não tinha contraponto, então um vinha para complementar o que o outro já havia dito, até que na sabedoria de Deus chegar aquele consenso. Não, o gentio não tem a obrigação de guardar a lei de Moisés para ser salvo. E nós usufruímos dessa ação do Espírito Santo ali naquela reunião da igreja, um marco divisório na história da igreja. Então, em situações complicadas, tá? Vou deixar esse bizu, tá bom? Pega esse bizu aí. Espírito Santo, eu acho que na sabedoria humana não dá para eu sair dessa encrenca, não. Dá não. O negócio está complicado. Senhor, Espírito Santo, me dá a sabedoria de Deus. Né? A sabedoria de Deus, ela é superior, ela suplanta, né? ela faz com que aquilo que nós achamos que é causa perdida, dá uma reviravolta. Às vezes, com uma palavra, tudo muda, irmão, porque foi uma palavra na sabedoria de Deus. Amém? Que coisa maravilhosa. Às vezes, uma palavra, mudar todo um quadro caótico. Uma palavra, dada na sabedoria de Deus. Seja mais eficaz, concedendo, tá? Direito de escolha ao Espírito Santo na sua vida. Vamos lá em Atos, capítulo 13. Se você é sujeito a mandão, essa aí não dá para você não, tá bom? Os mandões se dão mal com o Espírito Santo. Atos 13,
versículo 2 ao 4. Olha como é que o Espírito Santo entra aí no circuito, né, e altera roteiro, altera planejamento, escolha e decisão. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucida e dali navegaram para Chipre. Quem não queria que Paulo e Barnabé continuassem naquela congregação? Acho que todos queriam. Sabe qual era a função deles lá? Dar o estudo bíblico. Eles eram professores da escola dominical, porque a Bíblia diz que eles atuavam lá como mestres, né? Eles não estavam lá como missionários. Eles só viraram missionários a partir dessa ação do Espírito Santo. Ali começa a vida de missionário desses dois mestres da palavra, né? E o que o Espírito Santo fez ali? Ele deu uma orientação para que a igreja tomasse uma decisão. Aqui foi coletivo, mas ele quer fazer isso contigo também no individual. Ele quer que, por isso que eu falei, o mandão aqui vai ter muito problema. O Espírito Santo vai dar orientação, vai dizer assim, tome essa decisão, e aí a pessoa vai dizer, não tomo não, quem é? Que isso? Eu sou dono do meu nariz, vai mandar eu fazer alguma coisa? Né? Então, a orientação do Espírito Santo, nessa ocasião, foi até para tomar uma decisão que eles não tomariam por eles mesmos. Quem não gostaria de ter Paulo e Barnabé dando aula na sua classe de escola dominical, dando estudo bíblico? Eu seria o aluno número 1 a chegar. Quem é Paulo e Barnabé? Vou chegar lá com meia hora de antecedência. Né? Paulo, com o cabedal que ele tinha, né, preparado para ser doutor da lei de Moisés, sabia provar por A mais B mais C na lei que Jesus de Nazaré era o Messias prometido. Né? E Barnabé, um poço de compaixão, um homem da misericórdia, do aconselhamento, da exortação. Gente, que beleza eles continuarem naquela igreja. Jamais aquela igreja ia desejar que eles fossem obreiros enviados, mas o Espírito Santo fez uma escolha. Falou, olha, essa é a minha escolha. A minha orientação é essa. Eles têm que partir. Na ocasião, essa orientação foi recebida, bem recebida, obedecida, ipsis literi, na hora, sem hesitação, sem dó, sem medo. E é assim que ele quer, quando ele também te der uma orientação, para você tomar uma decisão. Um outro exemplo, aqui no livro de Atos também, capítulo 16, aqui foi o início de tudo, mas se foi aqui a igreja, Paulo e sua equipe vai dar o exemplo, eles copiando a maneira da igreja reagir à orientação do Espírito Santo, eles vão fazer a mesma coisa. Capítulo 16, versículos 6 e 7, eles estão em viagem missionária, tudo começou por uma orientação que o Espírito Santo deu e a igreja seguiu, e aqui agora são eles, em campo. Aí diz assim, Paulo e seus companheiros viajaram da região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. O que você vê aqui? O Espírito Santo ele tem vontade própria. O Espírito Santo ele tem capacidade de escolha. Então, a vontade própria dele, ele revela a você como orientação, como impedimento, com o objetivo de que você, sendo já um pouco habituado
ele fazer isso na sua vida, você perceba que não é o diabo para você sair repreendendo, é o Espírito Santo. Pode ser o diabo também, né? Tentando atrapalhar o seu caminho. Mas, às vezes, o crente acha que é sempre o diabo, e às vezes não é. Às vezes é o Espírito Santo, como diz aqui o texto, impedindo, dizendo: eu não quero, né? Não é a direção que eu quero, não é esse caminho que eu quero, faça outra escolha, tome uma outra decisão, olha para outra direção. Então, para você ter uma vida mais eficaz, você tem que melhorar o seu relacionamento com o Espírito Santo, entendendo que ele faz isso, entendendo que ele tem esse direito, que ele tem vontade própria, que ele tem o direito de escolha, que ele quer conduzir pessoas dóceis. O Espírito Santo quer conduzir pessoas que são dóceis em relação às suas orientações. Não é pessoas que querem ficar 2 horas conversando com o Espírito Santo. Mas por quê? Igual criança pequena, né? Às vezes dá vontade de falar com a criança assim: mas por que você está perguntando por quê? Para ver se ela cansa, né? É tanto porquê. Mas o Espírito Santo não gosta muito disso, não. Às vezes você tem muito porquês, né? Não tem porquê aqui da igreja. Mas por que Espírito Santo? Por que não outros? Está tão bem aqui. Não tem porquê de Paulo aqui, da equipe, mas por quê? Não, esse lugar precisa de Jesus, mas por que não? Não, o Espírito Santo falou, acabou. É a orientação que ele deu. Eu vou seguir. Né? Então, para você ter uma vida mais eficaz, você precisa ter esse tipo de relacionamento com o Espírito Santo e falar: hoje à noite, Espírito Santo, já te dei muito trabalho, né? Já te dei muito trabalho. Eu não quero mais te dar tanto trabalho. É o que você quer? Amém? Acho que é o que todos nós queremos, né? Dá menos trabalho para ele ou não dá trabalho nenhum, né? Falar com ele: não, Senhor, agora, Senhor, eu quero ouvir o Senhor falando comigo, me orientando. Eu quero entender a orientação e eu quero obedecer de pronto. Quando o Senhor falar, que eu entender que é o Senhor, deixar o porquê de lado. Eu não quero saber o porquê nem para quê, eu quero obedecer. O porquê e o para quê está contigo. O obedecer está comigo. Amém? Para que ele vai ficar orientando gente que ele sabe que não vai botar em prática mesmo? Né? Ou vai botar em prática 2 anos depois, que vai ficar 2 anos perguntando: mas por quê? Mas por quê? Para quê? Por quê? Para quê? Para quê? Por quê? Entendeu? Então não é dócil. Ele quer guiar, mas você precisa deixar. Ele quer te guiar, mas você precisa deixar. Né? Ele quer conduzir, mas ele não quer a pulso. Ele quer de boa vontade, ele quer numa boa. Ele quer que você fale assim, ó. Não sei se você já falou isso com ele, né? Já entendi, Espírito Santo, pode deixar. Amém? Não seria bom você poder falar assim: já entendi, Senhor. Já entendi, Espírito Santo. Já entendi o que o Senhor quer. O que o Senhor está falando comigo. O que o Senhor está sussurrando aqui, ó, atrás da minha orelha. Já entendi. Né? E sem resistência fazer o que Ele quer. Tá? Então, se você quer ter uma vida mais eficaz, deixa Ele decidir, deixa Ele guiar, deixa Ele conduzir. Aceita as orientações. Tá? E por último, acho que é o 5º, teria muito mais, tá? Se eu fosse pegar mais exemplos na Bíblia, mas vamos ficar por aqui hoje. João 16. Que foi o capítulo que nós começamos, né? Mas é o versículo 8. Jesus falou assim, ó, sobre o Espírito Santo. Ele nos deu uma outra característica do Espírito Santo, outra função do Espírito Santo. Ele falou assim: quando ele vier,
convencerá o mundo, eu poderia colocar aí as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Eu deixei isso aqui por último, porque se eu falei que, na questão anterior, pessoas que são muito resistentes, esse é um ponto difícil para elas, né? O Espírito Santo quer conduzir, mas a pessoa é muito resistente. Esse ponto aqui mexe com as pessoas orgulhosas. Porque para o Espírito Santo, ele permanecer num relacionamento direto e livre conosco, você precisa ser humilde para reconhecer erros. Jesus está dizendo aqui o seguinte: o Espírito Santo, ele vai talvez bater mais de frente com você do que aplaudir você. Hoje, na aula da Escola Dominical dos Homens, que é a melhor classe aqui da igreja, quem quiser, domingo pode ir para lá. O professor foi o pastor Ramiro, e até porque a lição de hoje foi, né? Não apagueis o espírito, né? Então, ele até falou isso: gente, a maioria das vezes que o Espírito Santo veio falar comigo não foi para elogio, não, foi para dizer, você está errado. Mas Jesus falou isso, ele falou, ele vai vir convencer do erro. Porque Jesus conhece a nossa natureza humana, a gente quer afago, a gente quer elogio. Você está bacana, hein? Poxa, mais inteligente que você não existe não, hein? Conheço ninguém, você é super. Você está up, né? É isso que a gente quer, o ego humano quer ser massageado. Jesus falou, ele não vai fazer massagem no seu ego, ele vai te convencer que você está errado, que você pisou na bola, que você tem que retroceder, que você tem que baixar a cabeça. Ele fala assim, ele vai convencer do seu pecado. Ele vai querer te convencer que você pisou na bola, você errou. Você errou com o próximo, ou você errou com Deus, ou você errou com ambos. E há pecados ocultos que às vezes o erro é mais direto só a Deus, né? Mas Jesus fala, olha, quando ele vier, ele vai argumentar contigo que você não está com toda essa bola que você pensava que estava, não. Murcha a tua bola, que você está errado, né? Eu acho que essa é uma das situações, irmãos, que o Espírito Santo tem mais paciência de ficar ali, falando, né? Na orientação, não. Ele dá orientação, a pessoa é arredia, nunca aceita, sempre quer 1001 razões e fala, então tá bom, gerencia a tua vida. Até tentei. Mas para convencer do erro, porque ele quer, ele sabe que ali é o conserto de tudo, né? Ali é a maneira de você ter o perdão de Deus, né? Ter a reconciliação. Ali, tudo para você ter uma segunda chance depende disso aqui. Então o Espírito Santo, ele fica... Porque a palavra convencimento envolve um esforço de diálogo, um esforço de argumento, como se o Espírito Santo falasse assim, olha, eu vou tentar por A mais B mais C fazer você entender que você está errado. Que você achou que agiu com justiça, mas você foi injusto. Eu vou tentar te convencer que se você não reconhecer que está errado e continuar pensando que você foi justo, foi correto, você vai enfrentar o juízo. Jesus falou, ele convence do pecado, da justiça e do juízo.
Porque quem não reconhece o pecado, quem, ao não reconhecer, não é justificado pela graça de Deus, enfrenta o juízo divino. Tanto os juízos temporais nesta vida, como o eterno. Então, quem é orgulhoso, que nunca baixa a cabeça, nunca quer reconhecer os erros, o erro sempre é de todo mundo, nunca é dela. Todo mundo erra, mas ela não. Não é? Todo mundo é injusto. Não, o que todo mundo fala sobre mim, todo mundo está errado. Eu não sou isso. Isso pode acontecer? Pode, mas via de regra, irmão. Se todo mundo fala que você é orgulhoso, é porque você deve ser. Se todo mundo fala que você não é humilde, é porque você realmente não deve ser humilde. Se todo mundo fala que você é grosseiro, é áspero, é porque realmente você deve ser. Não é lógico, usa a tua lógica humana, não faz sentido todo mundo achar e você não ser. É por isso que também tem gente que não muda. O orgulho é tão grande que todo mundo fala, mas ela diz, eu não sou. Eu não sou. Como é que pode, né? Ainda mais se for uma coletividade cristã em que o Espírito Santo está em todos, né? Não está só com ela. Todo mundo tem um entendimento, mas ela fala, não, mas está todo mundo errado. Só eu tenho o Espírito Santo nos outros não existe, e o que todo mundo achou não é isso. É possível, às vezes, um grupo se enganar sobre uma pessoa, mas não o tempo todo, né? Então, por isso que eu falo, via de regra, nesse sentido, nessas questões, o grupo tende a estar certo. Mas, para que você tenha uma vida mais eficaz, você tem que aceitar quando o Espírito Santo fala assim, você pensava que estava certo, mas você errou. Você não sabia que tinha errado, mas você errou. Conserta. Conserta. Tá? E isso faz você ter uma vida mais eficaz. Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu vou te dar um tempinho para você orar, mas antes vamos fazer uma oração coletiva, amém? De olhos abertos mesmo, tá? Então, eu vou falar e vocês repetem juntos. Senhor meu Deus, nesta noite, eu reconheço que o Senhor falou comigo. Eu entendi que eu preciso melhorar o meu relacionamento com o Espírito Santo. Eu entendi que para eu ter uma vida mais eficaz, eu preciso melhorar o meu relacionamento com Ele. Espírito Santo, me perdoa. Quantas vezes o Senhor quis me mostrar a verdade e eu não estava aberto. De hoje em diante, eu quero que o meu relacionamento contigo seja diferente. Espírito Santo, não me deixa nunca mais tomar decisões baseadas em mentira, em falsidade ou em meias verdades. Quando for necessário, me lembra para te pedir, para me revelar a verdade. Espírito Santo, eu te peço que em momentos complicados, ao abrir a minha boca, o Senhor me capacite a falar de uma maneira que eu de mim mesmo não seria capaz de falar. Espírito Santo, me ajuda a falar
de modo eficaz. Me dá a sabedoria para falar de uma maneira em que situações, coisas complicadas, possam ter uma solução rápida e simples. Espírito Santo, de hoje em diante, eu quero aceitar as tuas orientações. Eu te dou o direito de alterar trajeto, planejamento e estratégias na minha vida. A minha agenda vai ser a tua agenda. Pode fazer isso. O Senhor está autorizado. Espírito Santo, terminando, eu quero ter um coração humilde. Eu quero ser convencido rapidamente que o Senhor não precise de muito tempo, nem de muitos argumentos, para eu entender quando eu estiver errado. Eu quero reconhecer, confessar, pedir perdão, para ser perdoado, receber graça e seguir em frente. Amém? Feche seus olhos, faz a sua oração aí pessoal. Talvez você queira dizer algo mais para Ele nesta hora. Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.